Vamos lá. Tá. Será que aqui fica bom? Ô Aldo, eu, tanto quanto você, estranhei a falta de discussão depois do resultado das eleições. Você escreveu um artigo que circulou muito, dizendo que o PT precisa ser resgatado. Resgatado de quem, Aldo? Resgatado porque dessa direção burocrática. Quer dizer, eu entendo que o PT está prisioneiro dessa direção burocrática que inviabiliza uma recuperação do partido. O partido está na defensiva desde 2015, 2016 e não consegue sair da defensiva. Eu entendo que o PT ele é um patrimônio do povo brasileiro, cumpriu um papel muito importante. No entanto, quer dizer, ele está definhando. E quem se situa no campo progressista, independentemente do partido a qual ele está alinhado, ou se é independente ou não, penso que tem o dever de lutar pelo resgate do PT. Nesse sentido, quer dizer, é preciso uma ação externa e eu vejo que a intelectualidade e até mesmo jornalistas progressistas, os sites progressistas, eles estão tímidos e acuados, não querem fazer a crítica, e se a esquerda não fizer uma crítica, uma autocrítica permanente, ficar apenas xingando o Bolsonaro, não vai para lugar nenhum. Esse que é o problema, porque a esquerda não se pensa, a esquerda vem errando sistematicamente em relação à conjuntura e não sai do lugar. Então, não adianta essa xingação ao governo se a esquerda não pensa a sua ação. A ação da esquerda está correta ou não? Eu digo que não, porque o resultado está aí. Quer dizer, se a ação da esquerda estivesse correta, o resultado seria outro. Esse que é o problema e o ponto de partida. Mas quem dirige o PT hoje, assim, a presidenta, a pessoa que encarna a direção do PT, é a Gleisi Hoffmann. Quando houve pedidos de internautas de que talvez devesse haver uma antecipação do encontro nacional do PT, a diminuição do mandato dela, ela falou que quem reduz mandato, quem dá golpe não é a esquerda. Como é que você encara esse tipo de reação da Gleisi? Olha, é uma reação improcedente. Nos partidos europeus de esquerda, quando se apresenta um mau resultado, a direção renuncia, porque uma direção que colhe derrotas, ela não tem legitimidade para continuar dirigindo o partido. E isso não é golpe, quer dizer, é um problema de legitimidade da direção partidária. E eu não aceito a postura de gente do PT que quer interditar a crítica e o debate público, porque para que isso acontecesse, o PT teria que adotar duas posturas. Em primeiro lugar, ele deveria renunciar ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, que são dinheiro do povo, são constituídos com o dinheiro do povo, e, portanto, se o povo mantém os partidos, qualquer cidadão tem o direito de cobrar de qualquer partido, incluindo o PT, acerca das suas linhas de ação, acerca do seu resultado e assim por diante. E, em segundo lugar, o PT deveria renunciar à atividade pública, porque, independentemente de se ele recebe recursos ou não, o PT se dedica a uma atividade pública orientada para o Estado, para os interesses comuns da sociedade. E quando ele faz isso, ele tem que se submeter à crítica dos cidadãos e da opinião pública. Então, não é um problema de golpe, em primeiro lugar, é um problema de legitimidade e é um problema de direito. Assim como se exige a renúncia do Bolsonaro, se pode exigir a renúncia de uma direção partidária. Aldo, a Gleisi não está lá na direção do PT por conta própria. A Gleisi é uma mulher ligada ao ex-presidente Lula. Recentemente eu fiz um tweet
que foi muito criticado, e eu aceito as críticas. Eu acho que os leitores têm todo o direito de fazer as críticas que quiserem, mas eu dizia assim: vamos a beatificação do Lula, vamos fazer críticas depois da beatificação, depois que o Lula for beatificado, aí sim poderemos fazer críticas. Quer dizer, eu estava ironizando esta coisa do que o Lula, que foi que é uma pessoa de muita importância, não pode ser criticado. O Lula, ele aceita críticas, mas muitos militantes acham que o Lula está acima de críticas. Você vê isso como um problema? Eu vejo como um problema. Eu entendo que o Lula sempre aceitou crítica, quer dizer, tanto do ponto de vista da direção partidária quanto como presidente da República. Ao contrário do que a direita diz, o Lula foi um presidente absolutamente democrático e se submeteu ao crivo da opinião pública, da crítica da imprensa e assim por diante. Não há o que dizer do Lula acerca da sua conduta democrática na presidência da República. O problema é essa militância, setor, nem todos, né, porque eu acho que são poucos militantes, que adotam uma perspectiva stalinista, ou bolsonarista de esquerda, eu diria também, que querem interditar o debate sem fundamento e sem razão. Então, nós não podemos seguir a lógica e aceitar a lógica. Eu não aceito como uma pessoa que quer se expressar de forma livre e independente, eu não aceito essa interdição do debate e o classifico como um bolsonarismo de esquerda. Ô Aldo, mas aí, por outro lado, fazendo o papel de advogado do diabo, uma filósofa escreveu, é amiga minha, escreveu no Facebook dela, falou: olha, nós não podemos esquecer de que em 2016 houve um golpe, de que esse golpe baseou-se também na prisão do Lula, no afastamento do Lula como candidato. Quer dizer, a gente vem sendo muito golpeado e nós não poderíamos exigir um resultado melhor do que o PT teve em 2020. Você acha que podemos, sim, exigir um resultado melhor do que o PT? Porque o PT perdeu a eleição, o PSDB também, para o DEM, para o PT, com certeza. Para o PSD. Eu entendo que era possível um resultado muito melhor do que aquele que foi acolhido, porque, afinal de contas, já se passam 4 anos. E 4 anos, em termos de política, é um mundo. Quer dizer, em 4 anos, dá para um grande general conquista o mundo. Como veja o seguinte, quer dizer, e nesses 4 anos, o PT ele ficou fora da linha de tiro principal da esquerda, aliás, da imprensa, mesmo da imprensa conservadora. Porque tivemos um governo Temer, que foi um governo absolutamente desastroso, e tivemos o governo Bolsonaro, um governo absolutamente, que está sendo um governo absolutamente desastroso. Então, diante desses desastres, o PT não demonstrou uma capacidade persuasiva. Porque quando você faz política, um dos elementos fundamentais da liderança política, do comando político, do partido político, é ele ter a capacidade persuasiva. Então, o PT e como de resto os outros partidos de esquerda, precisam examinar a sua prática e o seu discurso para entender por que eles não estão persuadindo a população. Veja, por exemplo, que no caso de Vitória, tivemos um segundo turno lá com o Coser, que já foi prefeito do PT, né? E um tal de delegado Pasolini. Eu lamento o sobrenome que esse delegado tem pela figura histórica do Pasolini, cineasta italiano, grande cineasta italiano. E esse Pasolini foi um delegado que foi contra o aborto da menina que foi violentamente estuprada por um tio. Foi ao hospital. E também foi um delegado que invadiu, se eu não me engano, UTIs durante a pandemia para verificar se os hospitais estavam sendo ocupados, alguma coisa assim. Então, como é que o PT não consegue convencer a população diante de um delegado tão horroroso como esse? Então, tem alguma coisa errada. E aparentemente, o PT, como, ademais, os outros partidos de esquerda, se negam
a fazer uma análise corajosa, transparente e pública dessa sua incapacidade. E eu entendo que enquanto a esquerda não fizer essa análise dos seus erros, e não é um problema de autocrítica, eu sou a favor da crítica e da autocrítica, isso sempre foi um método da esquerda, isso agora parece que virou um pecado mortal para a esquerda, porque sem a crítica e a autocrítica você perde o rumo. Esse que é o problema, você acoberta os problemas e os problemas vão se acumulando e o corpo fica doente em estado terminal. Quer dizer, aí não há recuperação. Então, enquanto a esquerda não tiver essa postura do debate público da sua ação, das suas teses e dos seus programas, eu entendo que ela não vai para lugar nenhum, a não ser para trás. Você fez as observações que são importantes, quer dizer, a gente fala do PT, a gente também está falando da esquerda em geral, PSOL, Exatamente. PCdoB, etc. É que o PT é um grande partido, é o Sim. maior partido do Brasil, então a gente acaba focando no PT porque, enfim, elegeu 4 vezes o presidente da República, um partido de massas, realmente, um partido gigante. Quais foram os principais erros, na sua opinião, do PT entre 2016 e 2020? Bom, eu já criticava o PT durante o processo de impeachment pela letargia, acanhamento e até um acovardamento para reagir ao processo de impeachment. Vejam que em outros lugares, se você for ver, por exemplo, na Bolívia, como os bolivianos reagiram ao golpe, foi um negócio contundente. Milhões de pessoas nas ruas. E aqui, durante só no final, a direita saiu nas ruas desde o começo do ano e a esquerda só no final do ano reagiu com um ato tímido, uma caminhada da Paulista até a Praça da República. E durante 2016, quer dizer, também foi tudo tímido. Eu fui em todos os atos contra impeachment na Avenida Paulista e levei os meus alunos. Na época era diretor da FESP e levei os meus alunos. Lá não tinha povo, tinha militância, ativistas e assim por diante, mas não o povo. Então, o PT não convocou o povo para reagir ao processo de impeachment. E o PT, aí existe um grave problema, que é um problema de toda a esquerda brasileira. Ela aposta só na institucionalidade. O PT apostou nos processos jurídicos. Toda a história da esquerda latino-americana mostra que se você não tem força organizada nos momentos decisivos, como aconteceu agora na Bolívia, para derrotar um golpe, você perde. Então, eu acho que esse era o momento de fazer uma virada histórica. Continuar lutando na institucionalidade, mas apostar fundamentalmente na organização popular. Ter o povo ao seu lado, senão você perde sempre nas batalhas decisivas. Então, o PT apostou nisso. Depois, durante o governo Temer, se convocou toda a luta contra a reforma trabalhista, ela foi uma luta equivocada. Não se mobilizou as bases, se convocou uma greve geral que fracassou, o Fora Temer fracassou, quer dizer, não se constituiu força e capacidade mobilizadora para levar adiante essas lutas, né? E depois veio o governo Bolsonaro. E aí nós temos um exemplo de como a retórica equivocada não leva a lugar nenhum. Veio a reforma da Previdência e o que o PT e as esquerdas fizeram? Ficaram contra a reforma da Previdência e convocaram uma nova greve contra a reforma da Previdência, que nem aconteceu a greve. Eu entendo que as esquerdas tinham que ter apresentado uma alternativa à reforma da Previdência. Porque se você é negacionista, você perde tudo. E aí era evidente que... Porque se o PT e as esquerdas tivessem uma proposta, era possível lutar e negociar em cima de determinados pontos concretos. Tem um famoso texto de um sociólogo chamado Max Weber, que se chama Política como Vocação. E lá ele discute 2 éticas, a ética da convicção, que é mais a ética dos evangelhos, e a ética da responsabilidade, que é a ética dos políticos. E ele dá vários exemplos mostrando como essas 2 éticas, de certa forma, se confrontam. Então, ele dá o exemplo do grevista, que se move pela convicção
partindo do pressuposto que tem que derrubar o capitalismo. Então, ele faz uma greve para derrubar o capitalismo e perde tudo. Agora, tem um outro sindicalista que entende que não dá para derrubar o capitalismo com uma greve. Então, ele faz uma greve com objetivos determinados para melhorar o salário dos trabalhadores e para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Em cima dessa pauta, ele ganha alguma coisa, ele negocia, faz pressão, usa o instrumento da greve igual ao outro, mas ganha alguma coisa. Então, a esquerda ela se moveu pela convicção e não pela responsabilidade. Enquanto ela tiver essa atitude que é falsamente esquerdista, ela perde. Então, esse foi um outro exemplo. Um terceiro exemplo de uma postura equivocada foi a tese do golpe, de que o Bolsonaro daria um golpe. Eu sempre critiquei essa tese desde o início. Entendo que para dar um golpe é necessário apoio da sociedade e um ambiente propício nas Forças Armadas para dar um golpe. Não existiam nenhuma das duas condições. Na sociedade ninguém falava em golpe, ninguém quer golpe. E as Forças Armadas, quem conhece um pouco as Forças Armadas, sabia que elas não embarcariam numa aventura golpista do Bolsonaro. Quem eram os golpistas? Era meia dúzia de gato pingado, meio metido a louco, que o Alexandre de Moraes acabou com uma penada. Então, se existia condição efetiva de golpe, nós temos que erguer uma estátua ao Alexandre de Moraes, porque ele sozinho acabou com esse golpe. Mas não tinha ambiente de golpe. Então, a esquerda ficou quase 1 ano e meio nessa tese equivocada do golpe. E aí, as outras questões fundamentais da conjuntura, como desemprego, e tantas outras questões também ligadas à pandemia, ficaram num segundo plano. Eu entendo que essas eram as lutas principais que a esquerda devia travar. E ela ficou numa luta ideológica contra bolsonaristas, grupelhos bolsonaristas porra loucas. Vou lhe fazer as 2 últimas perguntas. A primeira é que há muitas críticas ao fato, especialmente no PT, de que os mandatos, que essa ligação do PT com a institucionalidade reflete o domínio que os mandatos têm dentro do partido. Quer dizer, aqueles que conquistaram seus mandatos são muito mais fortes do que qualquer organização popular que tenha sobrado no entorno do PT, porque o sindicalismo perdeu dinheiro, perdeu força, o PT se afastou de movimentos sociais. Você acredita nisso, que os mandatos que têm essa tendência de autopreservação, então eles só pensam na eleição. A eleição de 2016, compara o resultado com 2020, depois com 2022 e assim sucessivamente. Eu concordo com essa análise. Quer dizer, o PT virou um partido de mandatos. E o mandato é um esquema de poder. Os parlamentares, aí você tem, digamos, todo um interesse que você tem o alto salário do parlamentar, o alto salário dos assessores, né, porque os assessores parlamentares recebem altíssimos salários, assim como o parlamentar. Então, é um esquema de interesse, quer dizer, esses parlamentares do PT e dos partidos de esquerda em geral, eles, no fundo, passaram para o lado de lá do balcão. E eu te dou algum exemplo. Um exemplo. Quer dizer, você vê, por exemplo, esses parlamentares lutarem contra os privilégios públicos? Não, porque eles fazem parte dos privilégios públicos. Então, eles têm um discurso retórico pela igualdade, mas na prática são contra a igualdade, porque eles não propõem medidas concretas para que os privilégios públicos de juízes, parlamentares, assessores, altas cúpulas do oficialato militar e assim por diante percam esses privilégios. E o Brasil é um país que tem um gasto excessivo com a manutenção da máquina, não tem dinheiro para investir. Então, se você cortasse esses privilégios, você poderia investir mais em educação, em saúde, naquilo que interessa para o povo. Mas não, quer dizer, essas cúpulas, elas mantêm os privilégios. Em grande medida, a esquerda é tão, digamos assim, refratária à luta contra privilégios que ela perde até o discurso
da luta pela igualdade social para setores de centro e centro-direita. O 2018, o Lula foi criticado porque ele demorou muito para lançar a candidatura do Fernando Haddad. O Haddad perdeu para o Bolsonaro com uma diferença bem grande, na verdade. E muita gente dizia o seguinte: olha, a defesa do Lula diante das acusações que ele recebeu da Lava Jato, por causa dessas acusações, o Lula tornou o PT um pouco refém dos seus interesses pessoais junto à justiça, da sua defesa. Como que você vê isso? Você acha que isso é verdade? Ou que não tinha como separar uma coisa da outra? Eu acho que o PT cometeu erros. Eu acho que era correto tentar digamos assim, lançar a candidatura do Lula, mas o time foi totalmente errado. O PT demorou muito para decidir, e aí não é um problema do Lula, é um problema do PT. Quem tinha que decidir isso era o PT. E demorou muito, e depois que lançou o Haddad, ele cometeu outro erro. Quer dizer, ele tinha que, digamos assim, vincular o Haddad durante 1 ou 2 semanas no início da campanha e não durante todo o primeiro turno. Quer dizer, então o Haddad ficou como uma figura que era completamente dependente do Lula. E nesse sentido o eleitor desconfia muito. Quer dizer, se o líder não tem personalidade própria, não tem autonomia e assim por diante, ele se apresenta como um líder fraco. Então, teve todo um processo equivocado de condução da campanha, que eu entendo que ele foi um processo muito mais equivocado do PT do que do Lula, até porque o Lula não estava presente. Aldo, e agora sim, afinal, bom, 2022 vem aí, a esquerda está se bicando para todo lado, o Ciro bicando o PT critica daqui, critica dali, está uma bateção de cabeça gigante aí dentro da esquerda brasileira. Você acha possível e necessário construir a frente de esquerda? Eu, pessoalmente, acho que o Bolsonaro corre o risco de não ir para o segundo turno. Eu acho. Ele corre esse risco. Agora, você acha que é necessário construir uma frente de esquerda? Eu acho que Com o Dória e a Globo e esse centro inventado, o centro que tem o DEM no meio, que eu acho que aí vem uma candidatura realmente robusta, tanto com a presença na prefeitura, como com a imprensa apoiando. Vem aí uma candidatura forte, principalmente considerando que o João Dória vai ser o cara da vacina, né? Nós vamos ter crise econômica gravíssima ainda esse ano que vem. É muito pouco provável que o Bolsonaro chegue à eleição numa situação econômica confortável. E aí parece que a frente é a saída, mas com tanto bico se batendo é difícil. Quem que você acha, aliás, ao responder, é o melhor candidato para encabeçar a chapa, Aldo? Então, eu entendo que a frente, abrangendo a esquerda e a centro-esquerda, é necessário. O que eu defino como centro-esquerda? A centro-esquerda é o PDT, o PSB e a Rede. E a esquerda é o PT, o PSOL e o PCdoB e outros grupos agregados. Então, essa é a frente que eu defendo. Por que ela é necessária? Em primeiro lugar, porque é muito difícil você ganhar uma eleição presidencial se você não agregar força. E depois governar é mais difícil ainda. Em segundo lugar, se o Bolsonaro chegar forte para 2022, ninguém sabe, porque ele é meio errático na política, quer dizer, a chance de ter um segundo turno entre a extrema-direita e a centro-direita é grande se a esquerda e a centro-esquerda sair dividida. Mas eu defendo essa frente pelo seguinte, porque por essas questões, ter chance de vencer, ter chance de passar para o segundo turno e ter capacidade de governar se eventualmente vencer as eleições. E aí veja o seguinte, eu acho que é totalmente equivocado lançar qualquer nome agora, como o Jacques Wagner tentou se lançar e assim por diante. Quer dizer, eu entendo que
os partidos de esquerda e centro-esquerda deveriam definir um processo, colocar como objetivo a formação da frente e aí definir um processo e procedimentos. Se esse processo e esses procedimentos encaminharem para a formação da frente, tanto melhor. Agora, se não conseguirem, paciência, tentaram, quer dizer, ao menos tentaram e assim por diante. E eu acho também que é equivocado responder ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele, veja o seguinte, quer dizer, qual que é o objetivo, qual que deveria ser o objetivo da esquerda? Atrair o Ciro Gomes, o PDT e o PSB para o campo progressista. Porque se você enfrenta o Ciro Gomes, você favorece, digamos assim, a tendência de jogá-lo na mão do centro. Quer dizer, esse que é o problema. Ele tem essa estratégia de tentar formar uma frente com o centro, mas partidos como o MDB, o PSDB e o DEM querem o Ciro? Eu acho que não. Então, quer dizer, a esquerda tem que ser arguta e prudente e tem que ter astúcia. Se você lida com a ética da convicção e não com a ética da responsabilidade e com a astúcia virtuosa do Maquiavel, você vai terminar jogando essa centro-esquerda na mão do centro e vai perder a eleição. Então, é muita confusão. Eu acho que a esquerda desaprendeu fazer política. Esse que é o problema. É um principismo equivocado, tosco, meio brutal, meio à la filhos de Bolsonaro, só que de esquerda. Então, não dá para ir por esse caminho. Tem que ter prudência, astúcia e virtude. Quer dizer, e objetivos claros. Se você tiver isso, eu acho que dá para fazer política e dá para formar uma frente progressista abrangendo a centro-esquerda e a esquerda.